pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula nós vamos iniciar a fase ordinatória do processo, também conhecida como fase de organização do processo, e visualizaremos a primeira etapa dessa fase intitulada Providências Preliminares, nos termos do artigo 347 a 352 do CPC. Vamos para o choque? Vamos lá. Inicialmente é importante colocar que essa fase ordinatória, fase de organização do processo, ela sucede à fase postulatória vista até então. Lá na fase postulatória, nós vimos a primeira manifestação do autor por meio da petição inicial e vimos a manifestação do réu por meio da sua contestação. Então a fase postulatória compreendeu a manifestação do autor e a defesa do réu. O que sucede após a fase postulatória é a chamada fase ordinatória, fase de organização do processo. Nessa fase estão compreendidas as providências preliminares e o julgamento conforme o estado do processo. É uma fase em que o juiz vai organizar o processo e ao organizar o processo pode resultar três possibilidades. Ou vai haver a extinção do processo, ou vai haver o julgamento antecipado do mérito, ou, se não for possível nem extinguir nem julgar antecipadamente o mérito, vai ter que haver um despacho saneador. O processo vai ter que ser encaminhado para uma coisa chamada saneamento, pois por consequência terá que ser remetido para sua instrução, ou seja, a produção de outras provas. Então, nesse momento, a fase ordinatória, a fase de organização do processo, vem a organizar o processo para uma destas etapas. Começando pelas providências preliminares com base no 347 ou no 352. O 347 é muito claro ao atestar que essas providências preliminares elas só serão tomadas se necessárias. Isso significa dizer que nem todo processo vai ser necessário passar pelas providências preliminares. Quando a gente fala em providências preliminares, elas podem ser de duas formas. Então, para entender essas duas formas, nós precisamos primeiramente entender o que aconteceu lá na fase postulatória, lá na defesa do réu, porque a defesa do réu vai repercutir efetivamente nessas providências preliminares, ou melhor, uma dessas duas providências preliminares. A primeira providência preliminar que o juiz vai tomar depende da postura do réu lá na fase postulatória, no tocante a ele ter ou não ter apresentado a contestação. Lembramos que quando o réu não contesta ou contesta a ação fora do prazo, ele vai ser chamado de revel. A revelia ela é aplicada toda vez que o réu não contesta ou contesta fora do prazo. Se o réu for revel, nos termos do artigo 345, nem sempre a ele vai ser atribuído o efeito material da revelia. Qual seria o efeito material da revelia? A presunção de veracidade das alegações feitas pelo autor. Essa é a presunção material da revelia. E o que isso tem a ver com essa primeira providência preliminar que estamos estudando? Bom, a primeira providência preliminar diz o seguinte, que quando não for possível ao juiz atribuir o efeito material da revelia, então partimos da ideia que o réu não contestou, todavia ele se adequa numa daquelas hipóteses do 345, em que não vai ser aplicado o efeito material, não vai poder ser presumido a veracidade das alegações do autor. Quando isso acontecer, a primeira providência preliminar que o juiz vai ter que tomar é o quê? Intimar o autor para especificar as provas que pretende produzir para que ele possa formar os fatos constitutivos do seu direito. Então a primeira providência preliminar ela só será aplicada quando não puder ser atribuído o efeito material da revelia. Nessa situação, o autor vai ser intimado para especificar as provas que pretende produzir. Notemos que
Quando o legislador fala na possibilidade do autor especificar as provas que ele pretende produzir, ele também dá essa possibilidade ao próprio réu revel. Então, se o réu revel, ainda que ele não tenha apresentado a contestação, mas queira produzir provas para afastar supostas alegações do autor, é possível, respeitado o contraditório, a ampla defesa tem disposição expressa no Código nesse sentido. Então a primeira providência preliminar diz respeito ao réu revel a que não se puder atribuir o efeito material da revelia. Nessa situação, o juiz vai intimar o autor para especificar as provas que pretende produzir e vai dar prosseguimento aos autos. A segunda providência preliminar, qual é? A segunda providência preliminar não lida com o réu revel. Nós já vamos partir de um réu que apresentou a contestação. Se ele apresentou a contestação, nós vimos que o réu vai na sua contestação poder fazer uma defesa preliminar, em que ele vai poder elencar defesas processuais ou para retardar ou até para extinguir formalmente o processo, como o réu também vai poder fazer vai ter que rebater com base no ônus da impugnação especificada, diga-se de passagem, todos os fatos alegados pelo autor. Essa defesa de mérito do réu, ela pode ser uma defesa de mérito direta, quando o réu rebate, ele simplesmente nega os fatos constitutivos do seu direito e joga essa responsabilidade para o autor, como também pode ser uma defesa de mérito indireta, onde o réu, digamos, avoca para si o ônus da prova porque ele apresenta um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Muito bem, ciente de que o réu pode contestar, pode fazer uma defesa preliminar, pode fazer uma defesa de mérito direta ou indireta na sua contestação, onde que entra a segunda providência preliminar aqui? Bom, o legislador diz o seguinte: toda vez que o réu oferecer a contestação e nessa contestação fizer defesa preliminar ou defesa de mérito indireta. Por que a defesa preliminar e a defesa de mérito indireta? Porque em ambas as situações o réu está trazendo aos autos um fato novo, seja uma matéria processual, seja uma defesa de mérito indireta em que ele está invocando um ônus da prova para si, um fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Toda vez que o réu oferece contestação e faz ou defesa preliminar ou defesa de mérito indireta, ou as duas, enfim, nessa situação o juiz vai intimar o autor para apresentar a sua réplica. Essa é a segunda providência preliminar. Toda vez que o réu, na sua contestação, fazer defesa preliminar ou defesa de mérito indireta, o juiz vai automaticamente intimar o autor para fazer a sua réplica à contestação, porque se o réu trouxe um fato novo, naturalmente o juiz tem que ouvir o autor sobre esse fato novo, respeitando assim o contraditório. Mas então tem alguma forma de não ter o juiz poder pular essas providências preliminares ou essa segunda providência preliminar? Claro, se o réu só faz defesa de mérito direta na sua contestação, não faz defesa preliminar, não faz defesa de mérito indireta, mas simplesmente nega os fatos constitutivos dos quais o ônus da prova é do autor, o juiz não vai ter a necessidade de intimar o autor para fazer a réplica, porque tudo que o autor tinha para falar, falou lá na inicial. Então, se o réu só fez defesa de mérito direta na contestação, o juiz pode pular essas providências preliminares. Então, essa é a segunda tipo de providência preliminar das duas que o juiz pode tomar, dependendo do que aconteceu por último lá na fase postulatória, lá no prazo da contestação do réu. Passando pela fase de providências preliminares ou elas não sendo necessárias, nós entramos no julgamento conforme o estado do processo, que aí sim vai poder levar à extinção, ao julgamento antecipado do mérito ou até mesmo a um despacho saneador para organizar o processo para a fase instrutória, mas isso é assunto para uma próxima aula. Por hoje é só, até a próxima.